E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos falar sobre HFOF, o fundo de fundos que se tornou o maior da bolsa, já que o BCFF está se tornando um hedge fund, inclusive tem vídeo aqui no card, mas vamos dar uma analisadinha como é que está o fundo. Aqui no relatório do mês de setembro do fundo, da gestora Hedge, dá para ver que agora ele é o maior fundo de fundos, né, já que o BCFF está aí se tornando um hedge fund, com 1,6 bi de valor de mercado, 73 mil cotistas e uma taxa de administração até bem competitiva, né, 0,6 ao ano. Aqui dá para ver a cota diária do fundo, a cota patrimonial diária, nesse informe aqui que eles disponibilizam, o que traz mais transparência, né, um ponto positivo para a gestora, que dá para ver a cota patrimonial diariamente, e diferente desses sites aqui, que se você entrar, você vai ter a cota patrimonial do informe mensal, que a gestora disponibiliza mensalmente, né, no final de cada mês. Aqui a gente tem em tempo real, então dá para ver que diferente do que o site informa aqui, de qualquer site que você entrar, vai estar em 83 o PVP, aqui dá para ver o PVP real, que está em 87%, então ponto positivo aí para a transparência da gestora. Além disso, não sou muito de ler comentário da gestão, só que esse aqui eu achei interessante, que ele comenta do erro do BC, do Banco Central, né, a perseguir essa meta de inflação inalcançável de 3%, porque, salvo raras exceções, a inflação brasileira nunca foi 3%, e isso prejudica o crescimento da economia. Além disso, que nos próximos meses a gestão vê um aumento da inflação, né, por conta da quebra de safra, e aí aumenta o preço dos alimentos, e também do aumento do preço do derivativo do petróleo, e que a Selic estando em 12,5, que é o que o mercado precifica, não mudará muito, né? Porque são fatores externos à economia brasileira em si. Então, não muda muito a taxa Selic está alta ou baixa para esses dois fatores aqui que deverão aumentar a inflação nos próximos meses. Além disso, a taxa Selic estando em 12,5, que é o que o mercado precifica, a gestora comenta que para ele será fatal, né, para o crescimento da economia por conta do déficit nominal, e aí isso aumenta o custo da dívida, né? Inclusive a gente chama isso de dominância fiscal. Quando você aumenta a taxa Selic, você espera que mais investidores interessados num retorno maior queiram investir na economia. Só que a gente esquece de que a dívida ela é corrigida pela taxa Selic também. Então, quando a taxa Selic aumenta, o nosso custo de dívida, o aumento da dívida também cresce, né? A dívida também cresce. E aí chega um momento em que a taxa Selic está tão alta, a dívida cresce tanto, que mesmo a taxa Selic estando alta, e isso geralmente trazer investidores, capital estrangeiro e movimentar a nossa economia, o risco fica tão grande dessa dívida, que ela cresce a volumes cada vez maiores, que mesmo aumentando a taxa Selic não muda nada. Então a gente chama isso de dominância fiscal, que é quando você pode fazer de tudo, só que o único fator que vai importar para aquele país é justamente o fiscal, né? O custo de arrecadação e dívida do país, porque é onde as pessoas estão com maior receio, e aí isso, o fiscal do país toma como dominância tudo do país está voltado a conseguir equilibrar a balança fiscal novamente, né? Então isso não é positivo. Além disso, a gestão da Hedge aqui, né, eu achei interessante o relatório deles, não tinha conhecido, e aí ele comenta que o HFOF fez 45 milhões de movimentações esse mês, o que para o PL do fundo não é nada, né? 23 milhões em compras e 26 em vendas, e até desde o início do ano ele já movimentou 700 milhões, que equivale a 40% do patrimônio líquido do fundo, ou seja, um fundo bem ativo. Além disso, eles consideram as movimentações em papéis, né, eles reconsideraram isso, fizeram alguns movimentos, e também investimento em FOFs, né? Então a gente está falando de novo dos triplos de desconto, que até alguns anos atrás não existia no mercado, só que o mercado está tão errôneo, né, está tão precificado de forma errônea, que os gestores estão se virando nos 30 para poder trazer ganho de capital para o cotista, investindo em fundo de fundos, investindo em fundo de fundos, trazendo triplo desconto e também participando das incorporações, o que, se por um lado é bom porque o gestor abre o olho para essas movimentações, né, que antes não aconteciam, por outro é ruim porque demonstra que está muito difícil de ganhar dinheiro, então eles estão tendo que se virar nos 30 e fazer coisas nunca feitas antes para tentar ganhar dinheiro nesse mercado. Além disso, ele comenta da menor dependência de ganho de capital, que pra mim é muito feio, né? Isso aqui é querendo maquiar que eles não conseguiram ganhar dinheiro vendendo cotas dos fundos, né? E aí eles falam, não, menor dependência de ganho de capital. A realidade é que você não teve ganho de capital porque você teve prejuízo, porque o mercado tá caindo como um todo, então não precisa maquiar isso, né? Só um ponto aqui. Aqui ele comenta, né, da receita Funds Fund Operation, né? Que é o quanto a receita aqui das operações do fundo, que dá pra ver que o rendimento é ligeiramente maior aqui do que o resultado gerado, só que isso é bem tranquilo para o fundo, a gente já vai comentar um pouco mais sobre isso. E aqui o desconto, né, de mais de 40%, se realmente as cotas estiverem a patrimonial a 93%, né, se todas as cotas patrimoniais dos fundos que o fundo tem chegassem ao valor patrimonial ali, a gente está falando que a cota de HFOF valeria R$ 93, então agora sendo precificada a 62, dá um desconto aí de mais de 40%, né? Acredito que não tenha mudado muito o patrimonial das cotas
dos fundos que o fundo tem, então dá um desconto aí de mais de 40%, o maior desconto que a gente já viu até agora em fundos de fundos, e a gente já vai comentar por que isso acontece. Além disso, ele mostra aqui o deságio do setor, então setor corporativo com 40% de deságio, logística e industrial, que estava até bem, só que agora está sofrendo mais também com 20%, e de shopping com 25% de desconto, que dá um upside aí, junto com o desconto do fundo, de 90%, 40% e 50%, bem interessante em relação a isso. E aí ele comenta que nesse ano, né, de 2024, foram captados ali um volume total de 29 bilhões e um pipeline futuro até o final do ano de mais de 21 bilhões. E aí, do volume captado até agora, 33% em CRI, 20% em shopping, 14% em logístico, e eu não sei quais que foram esses 10% aqui que conseguiram captar no mercado corporativo, mas dá para ver que CRI e shopping foram os principais. E aí, de novo, o pipeline até o final de 24 é que seja CRI e desenvolvimento novamente, né? Fundos aí mais estáveis no atual cenário. E além disso, aqui a gente dá para ver que a indústria imobiliária brasileira, de fundos imobiliários brasileira, está, né, negociando valores recordes. Então isso aqui pode ser interessante para uma mudança de ciclo, porque você está movimentando muito dinheiro. Para você mudar toda a perspectiva que você tinha antes com um volume maior de movimentação, é mais fácil, né? Porque se estivesse negociando pouco, seria difícil você ter uma ruptura de cenário. Então aqui é interessante analisar isso. E aí, além disso, aqui dá pra ver que, como o mercado, de novo, né, tá tão difícil de ganhar dinheiro nesse mercado atualmente, metade da carteira do fundo está posicionada para ganho de capital e aí os outros 50% para renda, né? E aí dá para ver a comparação de segmentos. Então aqui dá para ver a carteira do HFOF. Você vê que em CRI ele tem 24% da carteira, sendo que o IFIX tem 42%, e em corporativo 22%, sendo que o IFIX tem 8%, e renda urbana também 16%, sendo que o IFIX tem 6%. E aí o que é interessante? A gente comenta normalmente que a indústria de fundos imobiliários brasileira, ela tem muita pessoa física, né? Quem movimenta esse mercado é a pessoa física. Só que a gente esquece que também tem os gestores de fundos, que querendo ou não, invariavelmente, eles dependem da pessoa física, né? Como cotista do fundo, só que eles conseguem fazer os movimentos e perceber coisas de mercado com mais de 10 anos de experiência que eles têm, com milhões e bilhões de reais em administração e sentando em mesas que a pessoa física não senta, eles conseguem fazer mudanças e conseguem ter um retorno melhor que a pessoa física nesse mercado. E dá pra ver que, diferente da pessoa física, eles estão se posicionando, todos os fundos que a gente analisou aqui, todos os fundos de fundos, eles estão se posicionando diferente do que a pessoa física está posicionada. Então você pode ver, ele investe quase metade do que o IFIX investe em CRI, sendo que a pessoa física está o quê? Lotada com a carteira de CRI. Na carteira de fundos imobiliários da pessoa física, só tem fundo de CRI aí, ligado à Selic, né, ao CDI, e você vê que no atual cenário, nenhuma pessoa física quer comprar corporativo, e é justamente o movimento inverso que as gestões estão fazendo, né? Então, estão diminuindo a exposição a CRI, enxergando que já passou o momento de estar mais alocado em CRI, que foi nos últimos meses, e aumentando a exposição a corporativo, que está muito barato. Então, pode ser que seja interessante estar bem posicionado para o próximo ciclo, né? Além disso, a gente tem aqui as maiores participações, e por que o fundo está tão descontado, né? Mais de 40% de desconto em relação ao patrimonial dos fundos que ele investe, justamente porque ele investe em fundos que não são tão comuns no mercado, né? Então aqui a gente tem o HLOG. Só um ponto. Em 7 fundos, a gente tem 60% do patrimônio líquido. Então dá pra ver que ele é bem concentrado, né? Ele não é tão pulverizado como os outros fundos aí. A maior participação em HLOG, que é o fundo logístico da própria gestora. E aí você pode ver que os fundos são tão incomuns aqui que eu não vou nem poder comentar tanto dele como eu faço nos outros vídeos de fundos, né? Então TVRI, REC, HREC, HGBS, o Green Towers, que a gente já comentou por cima, mas também não posso dar uma opinião muito sólida sobre esse fundo. RAA, que pra mim aqui é risada do Coringa. Então dá pra ver que são fundos bem desconhecidos, né, da maioria das pessoas. E o RBVA, que claro, eu conheço, mas a maioria das pessoas também não tem esse conhecimento. Então dá pra ver que é um fundo diferente do que a gente tem na média de mercado. E dá pra ver vários outros movimentos do mercado de fundos imobiliários como um todo nesse fundo aqui, né? Como ele é o maior fundo, dá pra ver o puro suco do que é a indústria imobiliária brasileira, se você souber ler nas entrelinhas, né? Aí o fundo, você pode ver que nesse segundo semestre de 24 ele distribuiu mais do que ele gerou de resultado, né? O rendimento foi maior que o resultado, só que como eles têm 0,74 por cota de reserva e eles distribuem mais ou menos 0,10 por cota, não está apertado para o fundo, né? Não significa que o patamar de distribuição possa cair do nada, já que eles conseguem, quando eles fazem vendas de FIIs, conseguem algum lucro e aí conseguem sustentar essa reserva e esse patamar de distribuição acima por um bom tempo. Sobre a HFOF é isso, é o fundo que se tornou o maior fundo de fundos aí da bolsa. Vamos ver se ele se torna um hedge fund também. Mas se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, se inscreve no canal, curte o vídeo e te espero nos próximos vídeos.